Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Nerdilizando Tudo. Vou falar hoje sobre esse mangá aqui, Junji Ito, Calafrios, pela editora Pipoca Nanquim, uma seleção aqui de contos favoritos do Junji Ito. Antes de falar sobre a minha experiência com esse mangá, quero pedir aí para você verificar sua inscrição no canal, seu joinha, seu like. É muito importante dar uma olhadinha nos links da descrição. Comprar pelos links aí na descrição ajuda muito o canal. Vamos lá, galera. Esse foi o primeiro material do Junji Ito que eu li, da editora Pipoca Nanquim. Ele já foi lançado há um bom tempo. Porém, eu consegui esse material agora com um precinho legal e tô aqui mostrando aqui para vocês. Então, a seleção de contos aqui do Junji Ito, que é um mestre do terror, sempre com aquele capricho da editora Pipoca Nanquim, né? Vem um marca-página, não tá aqui, mas vem com marca-página essa obra. E, como o nome já diz, aqui tem 10 contos do autor, sendo que um deles é inédito, o último conto é inédito. Então, o primeiro chama Disco Velho, aqui tem uma história que aborda uma obsessão por uma música de um disco, onde envolve mortes, tudo por causa desse disco, bem legal, os desenhos são bem legais, são apavorantes em certos aspectos, as histórias mexem um pouco com você fica um pouquinho impressionado, um pouquinho com nojo. O autor é muito bom com isso, e aqui na história em questão a gente tem um disco específico onde as pessoas matam para adquirir esse disco. E ao fim de cada história o autor faz comentários aqui sobre o que levou ele a escrever essa história dessa maneira. O próximo aqui conto, eu vou ir falando um pouquinho sobre cada conto aqui, se chama Calafrios, onde a gente tem aqui uma pessoa aqui que aparentemente está enclausurada com uma doença que enche o corpo de furos. E aí a gente descobre que essa doença aqui tem a ver com uma espécie de maldição, e desses furos saem bichos. É uma história bem de aflição, envolvendo aqui um garoto e uma vizinha e um amigo dele. Bem legal também essa história aqui. A outra história aqui chama Modelo Fotográfico, onde a gente tem aqui uma modelo peculiar. Ela é aqui, ó, ela é bem estranha. E todo mundo que vê essa modelo, ela fica perturbado com isso, e aí esse grupo de pessoas acaba tendo um contato com essa modelo aqui, e no fim ela se demonstra aí uma espécie de monstro, né? E eles têm que lidar aí com esse monstro. Então também é uma história bem estranha aqui, né? Na próxima história a gente tem Balões Enforcadores. A gente tem uma história aqui que narra o surgimento de vários balões com a cabeça das pessoas, e esses balões amarram as pessoas pela garganta e os afogam. Galera, pedir desculpa aí pelos cachorros aqui latindo, infelizmente começaram a latir aqui no vizinho. Então a gente tem aí essa história aqui onde a humanidade está tendo que lidar com esses balões aqui. Em uma próxima história, aqui a gente tem uma outra história. Daqui é bem longa, tá, galera, dos balões. Deixa eu passar aqui só para lembrar qual que é a próxima história. Na próxima história a gente tem Mansão das Marionetes. É uma história bem legal aqui, onde a gente tem um pessoal aqui aficionado por marionetes, e leva aqui a crer que é as marionetes que manipulam os homens e não os homens as marionetes. É uma história bem bacana. Fiquei também bem aflito lendo. Envolve um irmão aí, um pai, enfim, uma família aqui que no fim acaba tendo um fim trágico aqui. Bem bacana também. Muito legal essa história aqui também. Bom, aqui a gente tem então o próximo capítulo aqui. É uma história chamada Pintor, que envolve a Tomie. Essa edição aqui, apesar de eu não ter lido a Tomie, pesquisando eu descobri que
essa história tá no volume 1 de Tomie pela editora Pipoca Nanquim, então vai ser repetido aí para quem tiver. E a Tomie aqui, ela vira uma modelo fotográfica para um pintor e vai atormentar esse pintor que fica obcecado por ela e por pintar o melhor quadro dela possível. Então a gente tem essa história aqui, é bem interessante. Por fim não, né? Na sequência a gente tem uma outra história aqui envolvendo sonhos. A pessoa sonha e não acorda no sonho, se passa muito tempo, e isso vai afetando as pessoas de uma maneira irreversível. Então você passa num hospital e a gente tem essa situação aqui envolvendo alguns pacientes. Na próxima história aqui, intitulada Antepassados, a gente tem uma pessoa aqui que ficou traumatizada aqui, perdeu a memória. E olha os desenhos que legais. E ela vai ter aqui a ver com uma família, pode-se dizer que está amaldiçoada, então a gente descobre que isso tem a ver com o suposto namorado dela, é bem interessante, tá? Vale muitíssimo a pena essa história aqui, certo? Seguindo, aqui ó, passando um pouco bem rapidamente aqui para vocês, não quero dar muitos spoilers, a gente tem uma outra história aqui, chamada Glicerídeo, onde tem a ver com traumas da infância do autor, com espinhas, com locais onde ele ficou com cobertas encebadas. Então ele escreveu essa história onde tem um local aqui, uma churrascaria, onde a porquice ela predomina. E aí os participantes aí, os moradores desse lugar, sofrem com uma série de distúrbios aqui. Para ter ideia, tem uma pessoa que tem espinhas pra caramba e bebe óleo. Então, bem nojento esse conto aqui. E por fim, aqui, agora sim, né? Por fim, a gente tem aqui o conto inédito chamado Modelo Fotográfico. É um conto curtinho, onde a gente tem uma modelo aqui que é atormentada por aquela personagem lá de trás da revista. Um conto bem curtinho aqui, mas bem legal. Por fim, tem um pouco sobre a história do Junji Ito e acaba aqui o mangá. Galera, o que dizer sobre esse mangá? Mangá de terror. Realmente o cara é um mestre, desenha muito. Tem histórias angustiantes. Para quem quer conhecer o autor, como foi meu caso, eu indico. Dá para ter uma ideia de como é. E eu gostei bastante. Não é o tipo de literatura que eu sou fã, literatura desse tipo. Porém, provavelmente eu vou procurar colecionar mais coisas do autor, porque eu até que gostei bastante, certo? Fica então aí a dica. Até mais. Falou!